Trump faz seu primeiro discurso ao Congresso desde seu retorno e promete anexar a Groenlândia de um jeito ou de outro. Teve barraco, teve momento emocionante e teve a leitura da carta de Zelensky após recuo do ucraniano. Mas, apesar de tudo isso, o Supremo dos Estados Unidos tomou uma decisão contra Donald Trump, que pode prejudicar o líder americano na luta contra o globalismo. Vocês verão aqui. China reage à ofensiva dos Estados Unidos e declara guerra comercial. Canadá já tinha feito isso ontem. Preocupado com Trump, Gilmar Mendes pede prudência ao STF no enfrentamento aos Estados Unidos. Veremos isso e muito mais no Giro pelo Mundo. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. O ministro Gilmar Mendes sentiu o baque no atrito entre o STF, governo brasileiro, com os Estados Unidos. O ministro declarou que eles não podem cair em narrativas criadas por bolsonaristas. O decano tenta passar algum tipo de tranquilidade diante da ofensiva de Donald Trump. Gilmar Mendes demonstra uma certa falta de compreensão situacional. Ele chama de narrativa bolsonarista, sendo que houve uma manifestação do Departamento de Estado americano. A não ser que ele acredite que o Marco Rubio seja bolsonarista. A declaração do ministro não tem o menor sentido e demonstra desequilíbrio. Numa espécie de estado de negação da realidade, Gilmar Mendes declarou à revista Veja que o STF deve se ater ao que importa, que, segundo ele, é a narrativa de golpe. O ministro ainda afirmou que notas como a do Itamaraty contra os Estados Unidos e o próprio discurso do Moraes não deve virar uma regra. Falta combinar com o resto. E deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. Pessoal, rapidinho, passando para lembrar que esse trabalho é patrocinado por vocês. Como muitos já sabem, o canal foi perseguido por Alexandre de Moraes. Apesar do antigo dono ter sido preso e censurado pelo ministro, eu continuo esse trabalho jornalístico. E você, que ainda não é o nosso patrocinador, você pode ser através do QR Code ou da chave Pix que aparece aí na tela. Desde já, muito obrigada! A maioria da Suprema Corte dos Estados Unidos, o equivalente ao nosso STF, decidiu contra Donald Trump e manteve a decisão do juiz federal que ordenou o descongelamento de 2 bilhões da USAID, que seria destinado aos programas globalistas espalhados pelo mundo. A decisão não só alimenta o inimigo com 2 bilhões, mas abre o precedente para que mais juízes federais aumentem seu ativismo judicial. Agora resta saber qual será a reação de Donald Trump. Quando digo reação, falo num sentido concreto de viabilizar a sua estratégia de secar essa fonte e combater o ativismo judicial. Ele pode fazer isso mudando as leis através do Congresso. Mas, de imediato, isso é uma derrota importante para Donald Trump e dá um respiro para a agenda globalista. O interessante é que a decisão vem um dia após um discurso histórico, no qual Donald Trump sintetizou as fraudes descobertas pelo DOJ e o desperdício de dinheiro através da USAID. Mas vale ressaltar que para o cidadão comum pagador de impostos, isso pode ser desperdício. Mas para os globalistas, o dinheiro está sendo bem gasto na propagação de suas agendas. É uma questão de conceito. O discurso de Trump foi marcado pelas reações deselegantes da esquerda. Reações que chegou ao ponto da expulsão de um parlamentar esquerdista que insistiu em interromper o presidente. Warning. Members are engaging in willful and continuing breach of decorum, and the chair is prepared to direct the Sergeant-at-Arms to restore order to the joint session.
That is Congressman Green of Texas, 77 years old. He is being... Mas também teve muitos momentos emocionantes, como quando Trump nomeia oficialmente uma criança de 13 anos como agente do serviço secreto. DJ was diagnosed with brain cancer. The doctors gave him 5 months at most to live. That was more than 6 years ago. Since that time, DJ and his dad have been on a quest to make his dream come true, and DJ has been sworn in as an honorary law enforcement officer, actually a number of times. The police love him, the police departments love him. And tonight, DJ, we're going to do you the biggest honor of them all. I am asking our new Secret Service Director, Sean Curran, to officially make you an agent of the United States Secret Service. Emocionante. Mas nem tudo foram flores no dia de ontem. Trump colocou em vigor sua política tarifária. If you don't make your product in America, however, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico and Canada, have you heard of them? O Canadá e o México foram tarifados em 25% e a China em 10%. A coisa escalou e o governador da província de Ontário, que é uma das províncias mais importantes do Canadá, anunciou a proibição da Starlink. Quando anoiteceu, o Canadá anunciou que taxaria de volta e o Trudeau ainda chamou Trump de burro. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods, starting with tariffs on $30 billion worth of goods immediately, and tariffs on the remaining $125 billion of American products in 21 days' time. O americano devolveu chamando o canadense de governador e prometeu mais 3 tarifas novas por conta da retaliação. Mas como se não bastasse essa escalada, teve a ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica para os Estados Unidos. E aqui vale ressaltar que a energia foi a única coisa que não foi taxada. Então, os canadenses decidiram usar isso como arma. Mas, além disso, teve várias reações simbólicas, como as ordens de retirada dos produtos americanos das prateleiras. Aqui vocês podem ver um bourbon Jack Daniels sendo recolhido. No México, a presidente de esquerda prometeu anunciar retaliações aos Estados Unidos em praça pública no próximo domingo. Mas o grande ponto dessa briga toda é a China. Ali, o jogo sobe de nível. Tanto é que Trump só taxou em 10%, diferente dos outros que foram 25%. Trump trata os grandes como iguais, e parece ser o caso da China. Só que a China resolveu entrar no método de negociação de Trump e adotou uma postura agressiva. Só um detalhe, a China ontem sofreu uma derrota importante, que impôs a perda do porto que controlava no Canal do Panamá. Apesar da China ter perdido o posto no canal, isso está longe de ser uma vitória para os antiglobalistas, já que quem comprou o porto foi a BlackRock. Mas em termos estratégicos para os Estados Unidos, foi bom, já que o interesse ali é não permitir que a China feche o canal em caso de guerra, além dos navios americanos não pagarem tarifa, é claro. Nesse ponto, o objetivo dos Estados Unidos foi conquistado. Então, a China já estava mordida por isso. Ainda viu os americanos tarifando seus produtos em 10%. A China disse que se os Estados Unidos querem resolver o problema do fentanil, eles devem conversar com a China e não impor tarifas.
Eles foram além e declararam que se é guerra comercial que os Estados Unidos querem, é isso que vão ter. E a China lutará até o final. Bem, agora eles querem conversar sobre o fentanil. Eu acho que é exatamente isso que veremos em breve. Uma negociação entre Estados Unidos e China. Por isso, a tarifa foi só de 10%. Foi uma demonstração de que Trump não está blefando. Vamos aguardar os próximos capítulos desse entrevero. Mas tem outra negociação com reviravolta, que é a negociação dos minerais ucranianos. Zelensky mandou uma carta para Trump e ele leu no discurso. Earlier today, I received an important letter from President Zelensky of Ukraine. The letter reads, Ukraine is ready to come to the negotiating table as soon as possible to bring lasting peace closer. Nobody wants peace more than the Ukrainians, he said. My team and I stand ready to work under President Trump's strong leadership to get a peace that lasts. We do really value how much America has done to help Ukraine maintain its sovereignty and independence. Regarding the agreement on minerals and security, Ukraine is ready to sign it at any time that is convenient for you. I appreciate that he sent this letter to Scott. O fato é que essa recuada de Zelensky só veio porque os Estados Unidos cortaram a torneira. Não sei até que ponto confiarão no Zelensky, pois vazaram informações que o ucraniano estava negociando os minerais paralelamente com o Reino Unido. Nós já sabemos que o Reino Unido anunciou 2 bilhões para a Ucrânia. Então resta saber se Zelensky está fazendo jogo duplo. Não sei se esse é o ponto, mas os Estados Unidos cortaram hoje o acesso do Reino Unido aos informes de inteligência que são compartilhados. Isso significa que os britânicos não conseguirão passar informações estratégicas de inteligência coletadas pelos americanos para os ucranianos. Então, além de cortar o fornecimento de equipamentos, também cortou as informações. Esse é um assunto que só vai dar para bater o martelo quando o acordo tiver realmente assinado. Tanto é que no fechamento desta edição, o governo ucraniano afirmou que não enviou carta para Trump e que eles confundiram um tweet com uma carta. Então, o nível de deboche e hostilidades se mantém por parte de Zelensky. Agora, o curioso é essa resistência do Zelensky, já que se a parceria de minerais for feita com os Estados Unidos, significaria que, caso a Rússia avançasse, ela estaria avançando sobre minas controladas pelos americanos. Isso seria uma baita forma de oferecer proteção aos ucranianos sem colocar a Ucrânia na OTAN. Mas parece que Zelensky quer continuar a guerra, mesmo sem capacidade de vencer no campo de batalha. Será que ele está confiando no envio de tropas por parte dos europeus? Por falar nisso, a presidente da União Europeia foi perguntada se ela enviaria os filhos dela para lutar. A globalista riu. Würden Sie mitgehen müssen? Und ich würde genauso. Se meus próprios filhos quisessem ir para o exército e fosse necessário um envio ao exterior, eles teriam que ir. Eu também ficaria apreensiva como qualquer outra mãe. Algum de seus filhos está no exército? Não. Eles não são loucos. Os filhos deles não, é claro. Manda os filhos dos pobres. Por falar nisso, vocês sabiam que os filhos dos oligarcas ucranianos não vão para o fronte? Eles compram a sua liberação enquanto os filhos dos pobres são arrastados para o exército. Isso que vocês estão vendo é uma festa de verão em Odessa, na Ucrânia. Enquanto o povo comum está lutando, eles estão festejando em boates. E isso não é uma coisa só desse ano. Tem vídeos do verão do ano passado que também mostram festas enquanto o povo comum sofre com as consequências do conflito. Agora, vamos ao nosso giro pelo mundo, após esse recado. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo.
Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Trump anunciou que os Estados Unidos conquistarão a Groenlândia de um jeito ou de outro. Hoje à noite, queremos nos dirigir às notáveis pessoas da Groenlândia. Defendemos com vigor o seu direito de escolher o seu próprio futuro. E se vocês nos escolherem, damos as boas-vindas a vocês nos Estados Unidos da América. Precisamos da Groenlândia para segurança nacional e até mesmo segurança internacional. Estamos trabalhando com todos os envolvidos para tentar obtê-la. Mas precisamos dela, sinceramente, para a segurança do mundo. E eu acho que vamos conseguir. De qualquer jeito, nós vamos conseguir. Nós os manteremos seguros. Nós os faremos ricos. E juntos, levaremos a Groenlândia a alturas que vocês nunca imaginaram ser possíveis antes. É uma população pequena, mas extremamente, uma vasta área e extremamente importante para segurança militar. Após a declaração de Trump, o primeiro-ministro da ilha, que é um preposto do governo dinamarquês, afirmou que eles não querem ser americanos. De qualquer forma, os Estados Unidos estão decididos a ter a ilha, ou será através de referendo ou de conquista militar. A Hungria, que é governada pela direita nacionalista de Viktor Orbán, passou a conceder isenção vitalícia de imposto de renda para mães com mais de 2 filhos. O objetivo é preservar a etnia húngara. O primeiro-ministro Viktor Orbán fez um discurso recente na Espanha, na qual ele relembra que Jorge Soros fomentou a imigração em massa para a Europa, como forma de fazer uma substituição civilizacional. Então, a medida é para combater essa agenda globalista. A União Europeia decidiu tirar o direito de voto da Hungria. Isso foi feito para permitir enviar dinheiro para a Ucrânia. Mais uma vez, os globalistas mostram que a democracia só vale quando concordam com eles. Agora, nós temos uma situação absurda. Um membro da União Europeia não pode votar para impedir que o bloco mande dinheiro para um país que não pertence ao bloco. Liberais sendo liberais. A defesa da brasileira americana Flávia Magalhães encaminhou denúncia à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, requerendo a aplicação da Lei Magnitsky contra Moraes. Para quem não lembra, Moraes emitiu uma ordem de prisão contra ela, porque a brasileira americana entrou no Brasil com o passaporte dos Estados Unidos enquanto era investigada por postagens de protestos contra Alexandre de Moraes. O ministro declarou que ela usou documento falso. Ela está impedida de voltar ao Brasil e agora pede punições dos Estados Unidos contra Moraes. Agora, eu quero agradecer aos patrocinadores que apoiaram o canal de ontem para hoje, como Aguinaldo Evangelista, Jaime Cavalcante, Kildare Hermínio, Drogaria Primavera, Altamir Pereira, Fábio Eustáquio, Luiz Silva e todos os que aparecem aí na tela. Faça como eles e seja um patrocinador do nosso projeto jornalístico através do Pix. Muito obrigada e até amanhã.